cumprimentar, bom dia a todos, e agradecer a disponibilidade dos convidados para participar neste webinar 60 minutos da APMI. Hoje temos connosco o Presidente da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, Engenheiro João Vieira Lopes, Tiago Caiado Guerreiro, um conhecido e reconhecido advogado e fiscalista que já nos habituámos a ver nos órgãos de comunicação social. Antes de dar início a esta conversa, quero, em nome da APMI, dirigir um agradecimento público e especial ao Engenheiro Vieira Lopes, pelo incansável papel que tem desempenhado em representação da CCP e das associações que entregam a concertação social. Bom dia a todos, bom dia aos dois, mais uma vez. Obrigado por terem aceito o meu convite. Este Conversas à Segunda, desde membros, desde o Governo, desde bastonários, desde presidentes das associações, eu digo sempre a mesma coisa, isto é uma conversa com amigos do imobiliário. E eu considero aos dois que vocês os dois são amigos do imobiliário. Portanto, eu tenho tido esse cuidado de convidar para Conversas à Segunda pessoas que, na minha ótica, são amigos do imobiliário. Como é de conhecimento geral, a APMI é mesmo integrante da CCP, que neste período pandémico foi um verdadeiro veículo transmissor das ambições do setor imobiliário junto do Governo, por via das reuniões de concertação social. A ele devemos e ao reforço e a defesa das posições da APMI junto do Governo, nomeadamente no que diz respeito ao regime de exceção que nos permitiu a todos reabrir ao público no passado dia 4 de maio. Meu caro Presidente João Vieira Lopes, nunca pensei em agradecer por me mandar trabalhar, mas agradeço. Mas passemos a palavra aos nossos convidados. Começo pelo Engenheiro João Vieira Lopes, a quem pergunto. Podemos dizer que a CCP está na linha da frente da defesa dos setores do comércio e serviços perante a situação pandémica que vivemos? São muitas as empresas deste setor que estão a sofrer diariamente as consequências desta crise. Muitas delas estão em layoff e em processo de reabertura ao público. Acha que estas empresas têm condições para regressar ao trabalho a 100%? A palavra é sua. Primeiro de tudo, muito obrigado ao Angelima pelo convite, muito obrigado ao meu companheiro de sessão, que aliás já fomos companheiros de uma sessão recentemente, não é? É verdade. Uma sessão um pouco original, porque o nosso amigo José Gomes Ferreira resolveu convidar uma espécie de partidos verdes que existe nesta área do empresariado, mas isso fica por outras vezes. Luís Lima, isto é assim, se nós estamos da vanguarda ou não estamos da vanguarda, isso compete a quem está de fora, digamos, apreciar. Que nós vamos a jogo, isso faz parte do nosso código genético, dos nossos cromossomos, e isso é tanto mais importante quanto em Portugal há uma certa tendência para subvalorizar todos estes setores da área de comércio e de serviços. Aliás, há um exemplo que eu dou sempre, não é por acaso que no último quadro comunitário de apoio e que se mantém neste, 4% dos fundos comunitários foram para o comércio, 11% para os serviços, 15% para o turismo e o resto basicamente para a área da indústria e do Estado. Portanto, apesar de, nesta área do comércio e serviços, nós sermos os maiores empregadores do país. Não quer dizer que seja obrigatório manter a proporcionalidade, mas esta desproporção mostra o grande desafio que nós temos pela frente para este setor, que é mostrar a sua importância não só na economia, como no valor acrescentado, como acima de tudo no emprego. E é nesse aspecto que nós nos temos empenhado, obtido, como quem vai a jogo, umas vitórias e outras derrotas, ou pelo menos não satisfação dos nossos interesses, mas esse é o nosso papel. No que se refere ao layoff, o layoff teve duas vertentes. Por um lado, foi uma medida que nós consideramos positiva para evitar que houvesse um desemprego maciço nesta fase, a exemplo do durante, portanto, a crise económica, a crise financeira e a chamada crise da Troika, em linguagem comum. Por outro lado, teve muitas falhas operacionais por parte do Governo, sendo algumas naturais, porque, de facto, de repente os serviços ficaram confrontados, quer dizer, com um aumento brutal
de pressão de trabalho e mais a mais numa fase de teletrabalho, mas por outro lado também houve alguns erros da aplicação por parte do Governo que deveria ter tido mais cuidado ao assumir os compromissos, nomeadamente em relação aos técnicos. Mas, independentemente disso, o layoff determinou um papel importante. Neste momento, a reabertura que se está a fazer tem duas características. A primeira característica é que ela é imprescindível, na medida em que os efeitos económicos da estagnação e da debacle de um conjunto de empresas e da queda da economia acabavam por ter também um efeito em termos de saúde pública, penso que isso é uma questão unânime, mas por outro lado ela está a ser mais lenta do que aquilo que eventualmente até se previa, por dois tipos de razões. Não nos podemos esquecer que há quase 2 milhões de pessoas que perderam rendimentos neste período e, portanto, atraem-se um bocado na sua capacidade de consumo. Não nos podemos esquecer que existe ainda uma certa onda de algum medo em relação à retoma, medo esse que, enfim, de certo modo é natural, que teve até um aspecto positivo quando as pessoas tiveram que fazer o confinamento, porque o medo, não tínhamos qualquer dúvida, eu percebo que os nossos dirigentes políticos tenham que fazer grandes elogios ao civismo dos portugueses, faz parte da sua colocação no xadrez, mas a questão do medo ajudou muito, digamos, às pessoas conterem-se numa certa fase. Sair dessa situação já é muito mais complexo e, portanto, juntando a quebra de poder financeiro ou económico das pessoas, mais o medo, mais ainda alguma lentidão em algumas medidas de desconfinamento que o Governo tem tomado, digamos, esta retoma está a ser bastante mais lenta do que aquilo que seria desejar. Inclusive, há uma componente externa que nós não controlamos, porque os mercados europeus, para onde se fazem 70% das exportações, também estão a ter, neste momento, problemas, seja França, seja Itália, seja Espanha, seja até, de certo modo, a Alemanha, além da Inglaterra com o Brexit. Portanto, neste aspecto, em nossa opinião, o layoff tem que continuar, poderá sofrer ajustamentos e formas. Há dois tipos de empresas que necessitam da continuação de um layoff simplificado. As empresas que por razões de saúde pública não puderam abrir, não tiveram condições para abrir, enfim, vão sendo cada vez menos, mas vão sendo alguns setores, e por outro lado as empresas precisamente estão a ter esta retoma lenta e que neste momento normalmente o negócio que fazem não chega para suportar os custos. Portanto, nós temos sido defensores da manutenção deste regime pelo menos um trimestre, sendo que aí pode valer a pena reavaliar e se calhar muitas ou algumas precisarão até o fim do ano. Portanto, essa é uma postura de fundo que nós temos mantido. Amanhã vamos ter concertação social, o Governo vai nos apresentar quais são os novos formatos, mas, em nossa opinião, o layoff deve ser mantido. Muito obrigado. Eu, se não se importa, vou-vos tratar pelos nomes como costumamos tratar, porque a Vera preparou-me aqui o roteiro e agora dizia do Dr. Tiago, e eu depois eu engano-me e eu troco sempre o Tiago. Eu tenho dois amigos que são Tiagos, é o João Tiago Silveira e o Tiago Queiroz Guerreiro. Até o João Tiago Silveira também nos está a ouvir. E ao longo destes anos às vezes eu troco, por isso é que há um bocado disse João Tiago, mas acho que o Tiago já sabe isso e não me toma a mal, até porque sabe que eu gosto muito dos dois. Tiago, fala-se na possibilidade do layoff ser prolongado pelo menos até ao final do ano. As centrais sindicais apelam ao pagamento do layoff a 100%. A nossa economia consegue sustentar medidas desta natureza? Bom, Luís, primeiro muito obrigado por me teres convidado. Tu és realmente o cavaleiro do imobiliário e até agora a pessoa mais eficaz que eu conheço na promoção do imobiliário racional e para o desenvolvimento económico do país, que é uma coisa muito importante, é dar-lhe o dinamismo de desenvolvimento económico e gostei muito do debate que tivemos, João, a semana passada. Foi a semana passada, não foi? Ou já foi há 2 semanas? Já não me lembro. Enfim, eu penso que foi a semana passada com o Saraiva, com o João Mexer. Acho que foi a semana passada. Mas o que é que me parece acerca do layoff?
Eu penso que o layoff é absolutamente fundamental para manter empresas viáveis. O Covid-19 parou a atividade económica de uma forma que nenhuma crise financeira, nem de grande depressão, nem o que quer que seja, alguma vez parou. As pessoas pura e simplesmente recataram-se em casa, as empresas fecharam as suas atividades, o consumo parou praticamente, exceto para os bens essenciais, dos quais caricaturalmente estava o papel higiênico, ainda não percebi o fascínio do papel higiênico que as pessoas tinham, mas quando íamos tentar comprá-lo já não havia. Mas isto revela que as pessoas mudaram totalmente os seus comportamentos, de tal maneira que pararam. Se essas empresas e pessoas que descontam quase 5 salários por ano não conseguem ser apoiados num momento tão grave como este, então não há justificação para existir a segurança social, porque a segurança social existe para garantir as pessoas e para garantir às empresas que em situações excepcionais há mecanismos de defesa das mesmas que lhes permitem continuar a viver e mecanismos de defesa, claro, do equilíbrio e da capacidade económica das pessoas. Por isso acho que deve ser mantido, se calhar até ao final do ano, e acho que, por exemplo, mas eu sou um defensor desta parte, acho que tem que haver igualdade. Acho que não há portugueses de primeira e de segunda, ou pelo menos não devia existir, e por isso o funcionalismo público está a ganhar 100%, acho bem, mas acho que até o setor privado tem exatamente que ter 100%, porque não faz sentido que não o tenha. E não faz sentido que haja pessoas e empresas que não estão a ser abrangidas. Isto tem que haver uma igualdade, tem que haver moralidade e não se pode, pura e simplesmente, violar o artigo 13º da Constituição, dizendo que são pressupostos diferentes. São todos colaboradores, trabalhadores, de formas diferentes, têm que ser tratados de forma igual. Sustentabilidade do sistema. O sistema tem que ser sustentável, mas tem que ser sustentável pela racionalização do mesmo. Nós precisamos de criar crescimento económico, que é aquilo que faz disparar a receita fiscal para sustentar o sistema de segurança social, e, por outro lado, precisamos de racionalizar o desperdício e a despesa em excesso que temos. E se nós fizermos isto, nós podemos ter boas reformas para as pessoas, segurança nestas situações excepcionais e igualdade entre todas. E isso é absolutamente fundamental. Agora, por vezes o que notamos, e apesar da vossa luta permanente, por exemplo, para a defesa do imobiliário, muita gente se esquece que representa mais de 1/3 do produto interno bruto das sociedades desenvolvidas. Em Portugal, devido ao turismo, supera os 36% dos dados que eu vi, e representa uma enorme parte do emprego. Há sucessivamente ataques ao mesmo. Nós podemos ver que desde 2017 foi criado um imposto excepcional, que é o IMI, que agrava o investimento. Que o IMI tem feito reavaliações das casas, tornando-o, em alguns casos, para valores absurdos, e com isto aumentado imenso o imposto sobre o imobiliário. Mas há irracionalidade. Houve uma medida com os residentes não habituais e com os Golden Visa que transformava os imóveis em bens transacionáveis, isto é, passavam a ser um produto de exportação. E são produtos de exportação que se calhar começa nos 100 mil euros e pode ir até aos 10 milhões, por isso é um produto de exportação extremamente relevante. E houve uma reação contra isso. Por isso nós temos aqui forças que se movem de forma estranha, porque isto é no interesse do país, o crescimento e o desenvolvimento do parque habitacional, a sua melhoria de qualidade, a sua internacionalização, a enorme receita fiscal que ele gera, porque um imóvel é 50% de imposto. Nós, quando compramos um T4, na verdade estamos a comprar um T2 mais outro T2 de impostos. 50% de um imóvel é imposto. Por isso, é algo que não é minimamente racional. E são medidas, por vezes, que vêm, que são políticas contra estas decisões que não fazem sentido nenhum. Quando o problema da oferta, como tu sabes, Luís, e melhor que eu, que és especialista na área, resulta da extrema dificuldade de licenciamento,
da morosidade do licenciamento, da burocracia envolvida no processo, que não permite que haja uma oferta grande que permita estabilizar os preços, que era no interesse de toda a gente. Além disso, há outro problema também que se verifica, que é o Estado é o maior proprietário sobre as diversas instituições que detém de imobiliário no país. Por exemplo, em Lisboa, no Porto, muitas outras grandes cidades onde existe procura e não existe oferta, tem imensos terrenos que não disponibiliza para construção, por exemplo, a custos controlados, que poderia ajudar os mais jovens ou outras pessoas a terem um espaço onde habitar na cidade. Por isso, há aqui uns equilíbrios que têm que ser um bocadinho aprumados, um bocadinho melhorados, para que tenhamos mais qualidade. Obrigado, Tiago. Sra. Lopes, quais as principais lutas que a CCP tem neste momento em cima da mesa? Sinta-se sempre à vontade de responder, isto é uma conversa entre amigos e com amigos. Portanto, sinta-se à vontade de dizer o que quiser na resposta. Não sou como a José Gomes Ferreira, que depois que diz que me oriento a resposta dele para um caminho, foi o que ele disse no Algarve, mas eu não sou bem assim. Às vezes ele é que quer que nós dizemos as coisas de determinada maneira e também às vezes nós também não aceitamos. Bom, isso esteja completamente à vontade. Bom, vamos lá ver. Nós neste momento temos duas frentes de ação. Uma vá lá, chamamos o curto prazo, que é como é que nós vamos progressivamente sair desta situação, e temos algumas frentes estratégicas. Eu antes queria referir uma questão que eu penso que foi muito importante, referida aqui pelo meu antecessor aqui na intervenção, precisamente sobre o imobiliário, que tem a ver com o seguinte. Neste país, durante muitos anos, só se consideravam transacionáveis os produtos produzidos pela indústria. Ora, a grande novidade da cadeia de valor nos últimos anos é que há um conjunto de serviços que se transformaram em produtos transacionáveis, entre os quais o imobiliário, que era considerado fora de tal. Como, por exemplo, hoje em dia, aliás, a própria construção, quando exporta, além do imobiliário, o que exporta é projeto de obra e gestão de obra, que são serviços. Hoje em dia há um conjunto de serviços que há 15 ou 20 anos eram considerados não são transacionáveis e hoje são transacionáveis. O ensino, as nossas universidades, quando atraem milhares de estudantes de ensinos, estão a transformar o ensino num serviço transacionável. E é esta visão que, infelizmente, muitos dos nossos escritores económicos ainda não percebem e estão muito agarrados ainda àquela visão de que transacionável é só um bocado a indústria, que é necessária. Quanto mais indústria o país tiver, melhor. Nós não somos contra isto. Eu costumo dizer, até já disse a alguns ministros, o meu background até é de engenharia, apesar de ter sido um erro de casting familiar e nunca ter praticado, mas de facto, quer dizer, neste momento, eu penso que isso é uma referência importante. Entrando agora propriamente nas questões, portanto, no curto prazo nós fizemos algumas medidas claras, uma é do layoff, outra é as linhas de financiamento que estão estranguladas e que não estão a chegar, digamos, ao ritmo adequado, seja inicialmente o filtro das sociedades de garantia mútua, que também não estavam preparadas, seja pela postura global da banca, que evidentemente considera clientes preferenciais aqueles que estão mais ou menos garantidos, não são sempre aqueles que mais precisam, e isso já tivemos algumas polémicas com a banca, quer em público, quer, digamos, porque nos solicitaram algumas discussões mais privadas, e de facto isso é uma questão. Para além disso, também há a necessidade de, digamos, dos chamados, estes pequenos programas tipo Adaptar, quer dizer, que já se esgotaram, quer dizer, aliás as verbas eram ridículas, há 100 e tal mil empresas que teriam acesso, houve 17 mil que concorreram e numa semana esgotaram, e que é preciso também andar para a frente com este tipo de programas. Agora, em termos de enquadramento estratégico, nós temos que olhar para a nossa tipologia de empresas com todas as dificuldades inerentes
tentarmos sistematizar as coisas de uma forma mais simplista. Olha, nós temos duas tipologias de empresas. Temos as médias e as grandes empresas, que em Portugal têm um problema estrutural de descapitalização e que têm sido feitas algumas melhorias, mas nós costumamos dizer na CCP que, enquanto for mais favorável fiscalmente ir buscar dinheiro à banca do que meter capitais próprios, seja suprimentos, seja outros, nas empresas, essas empresas terão sempre um déficit de capitalização, o que depois lhes dificulta, por um lado, a capacidade de desenvolver um negócio e até da própria relação com a banca. Portanto, é necessário, quer dizer, o investimento nesse sentido, que terá que ser feito, provavelmente, com uma parte também a fundo perdido, seja sob o ponto de vista de participações de capitais, seja sob o ponto de vista de isenções fiscais, etc. Isso, nós fizemos um grande projeto nesse sentido. A CCP está a participar num grupo de trabalho no Ministério da Economia, nesse sentido, mas não temos ainda ideias muito claras. Aliás, provavelmente o nosso colega destas lides, José de Matos, que é que tem representado a Confederação, é capaz de ser um dos nossos ouvintes, e ele poderia, se quiser, intervir sobre isso. Um outro universo são os das microempresas, pequenas e microempresas, que é quem garante o emprego. Que é uma coisa que foi mal compreendida precisamente no processo da Troika, quer dizer, em que havia quase uma ideia da distribuição criativa desse tecido empresarial, e isso é que levou o desemprego a 18%. E aqui tem que haver linhas específicas que têm a ver com linhas para a criação de emprego, para a manutenção de emprego, alguns benefícios fiscais, alguns fundos perdidos em termos de pequenos investimentos, porque, de facto, temos de trabalhar nestes dois universos. Isto é o país que temos, não é o que gostaríamos de ter, mas é o país que temos, e, precisamente, o grande desafio que se coloca neste momento e pelo qual nós vamos bater é por haver, de facto, capacidade de suportar estes dois segmentos, como eu digo, com todas as deficiências que têm sempre nós segmentarmos as coisas, estes dois segmentos, de modo a simultaneamente garantirmos capacidade de negócio, e hoje vai ser mais difícil que na crise anterior, porque na crise anterior os empresários portugueses agarravam na mala e para qualquer parte do mundo tentar vender. Neste momento isso está limitado, do mesmo modo que até em termos de mercado de trabalho as pessoas e os enfermeiros iam para a Inglaterra, enfim, havia todas essas medidas, e hoje isso também está tudo limitado, e por isso temos que dar muita atenção como é que vamos segurar este tecido das microempresas, que vai ser a chave do emprego e vai transformar, quer dizer, portanto, vai ter que ser transformado, tem que evoluir no digital, etc. Portanto, estas são, digamos, as nossas grandes preocupações, havendo depois alguns aspectos específicos de que nós ainda falaremos, que tem a ver com as rendas, etc. Tiago, na tua opinião, quais deveriam ser as prioridades estratégicas da ação governativa? Bom, na minha opinião, e só pegar só numa coisa que estava a dizer o João na intervenção anterior, que é muito importante, que é a capitalização das empresas. Nós temos um problema gravíssimo de descapitalização das empresas em Portugal, com uma alavancagem de dívida, especialmente bancária, elevadíssima, e elas são, por isso, extremamente sensíveis a qualquer pequena crise, põe em causa a sua existência. Isso não é difícil de resolver, leva alguns anos, mas não é. Agora era preciso um conjunto de medidas fiscais que são extremamente simples, que eu, aliás, através da CIP já as propus, que é, por exemplo, a igualização entre a dívida dos bancos e suprimentos ou formas de financiamento particulares, em que ambas são dedutíveis para efeitos fiscais. Isso fez-se na Bélgica, fez-se na França, fez-se em muitos países quando existia um elevadíssimo nível de endividamento das pequenas empresas, chama-se Notional Interest Deduction, isto é, há um determinado juro ficcionado que é deduzido ao imposto das empresas quanto maior for o seu capital próprio. Se a pessoa fizer suprimentos de 500 mil euros ou puser no capital próprio 500 mil euros,
esse capital próprio tem uma ficção de que tem um custo, imaginem, de 3% ao ano ou 4%, que é dedutível nos impostos. Isto permeia quem fortaleça os capitais próprios. E foi assim que a Bélgica, que tinha problemas gravíssimos de endividamento das empresas e que esperava melhorar a situação em 10 anos, conseguiu resolver a situação praticamente em 6 ou 7. E tinha problemas tão graves como nós. Essa medida nunca é aceita até agora, por mais que a gente a proponha para o Orçamento de Estado, o que fortalecia os bancos, para não estarem a estar a injetar dezenas de bilhões de euros de todos nós que somos contribuintes, que os bancos parecem buracos negros para os quais se atira dinheiro, evitava esse problema ao tornar muito mais solventes as empresas. Por outro lado, outra forma que também fizeram na Bélgica e que fizeram noutros países da União Europeia, por isso não é novidade, constitui em, por exemplo, considerar metade dos lucros das empresas não são sujeitas a imposto, desde que sejam passadas para capitais próprios e sejam mantidas entre 5 e 10 anos, conforme os países foram mantidas normalmente 5 a 10 anos. Isto é, a empresa tem 100 mil euros de lucro, iria pagar 20 mil de imposto, se pegarem 50 mil e os transformarem em capitais próprios durante um período de 5 anos ou 10 anos, não paga IRC. São formas de estimular muito eficazes a capitalização das empresas e que resolvem muitos problemas. As prioridades, quanto a mim, que o Governo deveria ter para ajudar a nossa economia neste momento são várias, não é? Primeiro seria a necessidade de pragmatismo, isto é, neste momento, ajudar e apoiar as empresas a passarem um período que será apenas algum tempo e são empresas competitivas e capazes de continuar e de manterem o emprego. Se não gastar agora o correspondente a uns meses de pagamento de salários da Segurança Social, vai pagar anos e anos e anos de subsídios de desemprego, vai ser 50 vezes mais oneroso. Por outro lado, era necessário pragmatismo relativamente às empresas. As empresas estão neste momento sujeitas a uma burocracia e uma intensidade fiscal e um grau de incerteza, que ainda é mais grave, um grau de incerteza, porque nunca sabem, por exemplo, nas inspeções das finanças, o que é que vai dali sair, que leva a que muitas pessoas desistam dessa mesma atividade. Eu conheço vários casos, pessoas que tinham empresas viáveis e que se sentem cansadas de ser perseguidas por todas estas entidades reguladoras e que lhe causam um enorme grau de incerteza. Muitas dessas pessoas com empresas viáveis não vão reabrir. E não vão reabrir porque estão cansadas, estão esgotadas. Não se sentem acarinhadas, sentem-se perseguidas. E isto é um dos efeitos negativos que está a acontecer. Por outro lado, era necessário definir também formas simples e transparentes de captar o capital do exterior. Nós, neste momento, temos a vantagem com o regime dos residentes não habituais e tínhamos também com o Gold da Visa, embora um bocado perseguido, que tornámos-nos mais visíveis para o exterior. Tornando-nos mais visíveis para o exterior, podíamos aproveitar essa boleia para criar regimes simples de investimento estrangeiro e trazer capital e know-how para Portugal. E isso é uma oportunidade muito grande neste momento porque somos visíveis, não é? Depois, por outro lado, eu acho que é uma prioridade extremamente importante acarinhar também as pessoas. Nós temos um IRS que é exponencial, cresce demasiado depressa. É um imposto, o IRS deve ser um imposto que é importante para obter receita fiscal, mas não pode ser um imposto que penaliza as pessoas que trabalham. Nós temos um IRS tão intenso, tão elevado, com taxas tão altas e que são tão progressivas que penaliza as pessoas que trabalham, não é? Eu conheço imensa gente, presumo que vocês também, que chegava a ter 2 e 3 empregos e com o passar dos anos desistiram. Mantém apenas um emprego porque não vale a pena trabalhar mais porque o Estado leva tudo. E não vale mesmo a pena. E quando nós, e muitas pessoas que o marido ou a mulher não trabalhavam ambos e que deixaram de trabalhar ou para acompanhar as crianças ou para isto, porque sabem que não vale a pena estar no mercado. Porquê? Porque praticamente tudo o que ganham vai para imposto. Isto está, aliás, analisado pela OCDE, que diz que
o marido ou a mulher, quando entram no mercado de trabalho, a taxa de IRS não deve agravar. Porquê? Porque se agrava é um desincentivo à taxa de participação na economia. E nós temos um desincentivo à taxa de participação na economia. Estas medidas, que são medidas extremamente simples, poderiam dar um boost económico. Por exemplo, nós vimos que a medida dos residentes não habituais traz para Portugal imensas pessoas com capacidade económica que gastam muito dinheiro, muitas vezes adquirem casa, que 50% é imposto para o Estado. Quando vão almoçar fora, pagam o IVA no almoço. Quando vão comprar coisas ao supermercado, estão a pagar IVA, que é Receita Fiscal para o Estado. Quando compram um automóvel, então pagam tudo e mais alguma coisa. É praticamente a mesma coisa que comprar uma casa. É quase 50% de imposto para o Estado. Nós podíamos aproveitar isso mais e obter desenvolvimento. Aí nós temos um caso que é paradigmático. Toronto, que era uma pequena cidade, muito fria, cheia de vento, super desconfortável, com o pior clima que eu alguma vez já tive na minha vida, conseguiu transformar-se num centro financeiro através dos Golden Visa que fazia, porque as pessoas pensam só fazemos Golden Visa em Portugal. Não! Isto já existe há muitos anos. Os ingleses fazem, os alemães, os franceses, os espanhóis, os americanos, os canadenses, os australianos. Eu não me lembro é quem é que não o faça. Por isso, isto é feito nos outros países. Ora, conseguiu captar de tal maneira investimento, esse investimento levou ao desenvolvimento de outras atividades, porque o imobiliário tem um efeito de arrastamento de uma data de atividades. Criou-se um centro financeiro em cerca de 20, 25 anos, um dos importantes centros financeiros do mundo. Nós, em Portugal, temos uma localização muito interessante entre as Américas, entre a Europa, Rússia, temos conexões com a China, por causa de Macau, que estamos lá há mais de 500 anos. Por isso nós podíamos atrair para cá, através deste crescimento, podíamos atrair para cá uma data de indústrias que hoje em dia, com a deslocalização, procuram muitas vezes sítios confortáveis, sítios seguros, sítios onde possam estabelecer a sua base e com o trabalho cada vez mais à distância, todos estes digital nomads que podem vir para cá. Por isso nós temos aqui uma oportunidade absolutamente extraordinária. O Covid vai-nos trazer, se calhar, dentro de 2 ou 3 anos, mais pessoas para viverem cá, porque temos um bom clima, qualidade de vida e custos. Pode trazer imensa gente para viver cá e trabalhar à distância, desde que criemos uma plataforma pragmática, desburocratizemos a vida que temos, simplifiquemos e criemos um regime fiscal competitivo para trazer essas pessoas. O resto, felizmente, o nosso país, com o Algarve, com as praias maravilhosas, o Alentejo, que é bucólico, e com as suas praias do Atlântico. Quer dizer, o norte está cheio de monumentos e é muito mais verde. Nós temos um país maravilhoso por onde quer que olhemos. Só precisamos de o aproveitar. Obrigado, Tiago. Tiago tem razão e eu partilho. O que vale é que nós temos amigos como o Tiago, como o Vieira Lopes, mas também há mais. Porque, na verdade, há um preconceito do imobiliário, eu concordo contigo. E eu tenho sentido isso nos últimos anos. Há o programa do residente não habitual ou o programa dos vistos gold tem sido atacado, então os vistos gold têm sido um massacre autêntico. E as pessoas esquecem-se, ainda não temos dados de 2019, mas eu posso dizer que em 2018 o investimento estrangeiro através destes 2 programas foi entre 11 mil milhões a 15 mil milhões. É uma coisa absurda, é muito importante para o país. O valor das transações, o INE ainda não deu 2019, mas eu posso dizer, em valor, deve ter subido os 27 mil milhões de euros. E estamos a falar de investimento direto. E como o Tiago diz muito bem, quando eles vêm para cá, compram uma casa, além de deixarem 50% de impostos, gastam em saúde, gastam em alimentação, em decoração e criam um emprego. Porque muitas vezes, hoje em dia, com as novas tecnologias, estão imensos estrangeiros a fixar-se cá e a criar emprego. Mas, na verdade, há um preconceito. E eu que o diga, no ano passado eu tive um almoço com o anfitrião, foi eu e o Vieira Lopes, e eu vi o seu primeiro-ministro. Eu peço desculpa que aquela conversa foi muito para o imobiliário,
Mas, na verdade, a minha relação ser Primeiro-Ministro tem a ver com uma missão que se fez ao Brasil há muitos anos, quando ninguém acreditava no Brasil. Na altura ele era Presidente da Câmara de Lisboa. E que na volta da viagem disse ao Luís, vocês estão a fazer um trabalho extraordinário. Eu até brinquei no almoço, disse que ele conhecia uma medalha. Mas eu disse-lhe nesse almoço, e Vera Lopes até já se está a rir, que eu disse, olha, mas eu agora, se for ver pelas redes sociais, quero-me atirar a tosse. Toda a gente diz mal de mim que ando a vender a casas aos estrangeiros, que não há casas para os portugueses. É um preconceito. E depois, no princípio do ano, estragaram aquilo que é bom, não percebem a importância, e acho que muitos deles que aprovaram, seja do governo, seja dos partidos que aprovaram, inclusive os partidos de direita que têm a culpa, vamos ver quem é que votou, quem não votou. Eu não entendo os pais da criança abandonaram a criança, portanto não foi só os partidos, mas de uma orientação política. Infelizmente todos têm culpa. E deixaram alterar um programa que era excepcional, acho que muitos deles hoje em dia já têm com a linha, e aí tem a ver com esta pergunta, Tiago, que eu te vou fazer. O imobiliário tem sido, a par do turismo, um dos grandes impulsionadores da economia nacional, nomeadamente para a captação de investimento estrangeiro para o país. Neste período em que o turismo levará o seu tempo a recuperar, há sinais que o milagre português na gestão da crise sanitária poderá aumentar o interesse estrangeiro em investir no imobiliário nacional. Tiago, consideras que esta situação e a necessidade de encaixe financeiro poderão levar o governo a recuar nas medidas recentes tomadas para travar os vistos gold? Bom, eu espero que sim, porque eu não me faz o sentido atacar os vistos gold. Os vistos gold representam 0,5% das vendas em Portugal, não influenciam o mercado. Quando se diz os preços das casas em Lisboa, Porto, Coimbra, nos centros maiores subiram por causa dos vistos gold, isso não é verdade. É demasiado pouco o mercado. Agora, politicamente, é fácil de culpabilizar as pessoas. E isso são questões ideológicas. Não são preocupações com a população portuguesa nem com o emprego. É pura e simplesmente demagogia. Os problemas que resultam de não existir oferta de casas vêm do Estado, através das câmaras municipais, que tornam tão burocrático o licenciamento, que devia ser uma coisa que levava 6 meses no máximo e que leva por vezes 10 e 12 anos, que as pessoas, mesmo que queiram construir casas, não conseguem. Isto quando não fazem, quando não está regulamentado de tal maneira que uma pessoa tem um terreno enorme e pode construir uma vivendinha lá e outro, por acaso, ao lado consegue construir um prédio com 50 andares. Coisas deste género e que são muito pouco explicáveis. Era necessário que o sistema fosse transparente, simples e permitisse fazer chegar ao mercado as casas rapidamente para as pessoas que precisam delas. Assim que isto acontecer, os preços caem para metade. É imediato. E há muito mais compras, vendas. É bom para a economia, é bom para as pessoas que procuram casa, é bom para os bancos que há mobilidade, é bom para a receita fiscal, é bom para tudo. O que é que se eu acho que o governo poderá recuar ou não? É assim, houve uma entidade que tem o meu maior respeito, apesar de todas as ironias que circulam na internet, que é a Direção-Geral de Saúde. A Direção-Geral de Saúde propôs uma medida que era que as crianças pequeninas tinham que estar a 2 metros de distância umas das outras num jardim infantil. Quem tem filhos ou alguma vez levou os filhos ao jardim infantil sabe que isso é tanto possível como pôr um autocarro da Carris a voar, não é? É exatamente a mesma coisa. Acho que é mais fácil pôr um autocarro da Carris a voar do que conseguir que as crianças mantenham essa distância. Mas extraordinário, um dia depois, ou 2 dias depois, recuou. Isso é o quê? Isso é uma coisa que não acontece com o setor público, que é esmagador com desprezo total. Recuou demonstrando uma enorme inteligência e uma enorme maturidade. Perceberam? Não, nós enganamos. Devemos corrigir isto. Eles têm razão. Não pode ser assim. Quando alguém muda de opinião, é porque é inteligente. É porque está atento aos outros. É porque é uma pessoa capaz. E é uma pessoa humilde. E são essas pessoas que são superiores. Ora, o que nós temos, infelizmente, na tradição política é um mau argumento, vamos levá-lo até a fim. Quer dizer, é como a estupidez, não é? Os estúpidos é que não mudam de opinião. Por isso, naturalmente, eu acho que as circunstâncias mudaram, a medida não era boa, o Estado português precisa imenso de receita fiscal, vai ter um déficit elevadíssimo. Apesar dos apoios da União Europeia
se nós não começarmos a pôr a economia a crescer, nós vamos para a bancarrota, ou ao caminho da bancarrota, temos aqui o FMI outra vez. Por isso, prejudicar uma coisa que transforma um bem intransacionável num bem transacionável, com uma dimensão enorme, porque cada unidade tem um valor extremamente elevado e que a seguir traz imenso emprego e traz imensa atividade económica, é a medida mais irracional que podemos ter. Por isso, eu tenho alguma esperança que alguém com maior humildade intelectual e maior capacidade de visão perceba que não era uma boa medida e recue. No entanto, Luís, já sabes, é preciso inteligência e é preciso capacidade. Há uma frase muito gira do Winston Churchill que diz: quando as coisas mudam, eu mudo a opinião. O que é que o senhor faz? É inteligência, não é? Vamos ver se tem essa sageza. Se calhar não inteligência, mas sageza. Eu espero que sim. Eu também tenho essa esperança. Tenho essa esperança que senão pessoas como nós vão ter que falar no momento certo. Vamos dar tempo ao tempo para ver, o tempo começa a apertar, mas eu acho que eles vão ser os primeiros. Pedro Lopes, no que diz respeito ao arrendamento não habitacional, o Governo adotou um regime de exceção para o diferimento dos pagamentos das rendas, que terminará em breve. Queria ser necessário criar alternativas para apoiar quem, pela quebra de rendimentos e faturação, continua a ter dificuldades em assumir o compromisso de pagamento das rendas comerciais? Tínhamos esquecido de ligar o microfone. Bom, a questão do arrendamento não habitacional é um problema antigo pelo qual nós nos temos batido, na medida em que usar no arrendamento, portanto, comercial ou empresarial, como queiram chamar, as mesmas regras do habitacional não tem, em nossa opinião, qualquer sentido há muitos anos. Até porque o arrendamento comercial implica, entre outras coisas, muitas vezes investimento, a cessão da atividade implica não só amortização de investimento, por vezes inclusivamente projetos europeus, indenizações ao pessoal, além de que, mudando o estabelecimento de um sítio para o outro, é evidente que não é a mesma coisa em termos de público, etc, etc, etc. Portanto, nós há muitos anos que defendemos que devia haver uma lei específica para esse digamos, tipo de arrendamento. Na crise atual, temos duas situações, temos o chamado porta aberta para a rua, e temos também um fenómeno, enfim, que já tem algum peso, dos centros comerciais. É evidente que grande parte do negócio que se perdeu nestes meses, ou a maioria, ou a totalidade mesmo, não é recuperável, não vamos ter ilusões, em relação a isso. E, portanto, nós temos defendido sempre que tem que haver algumas medidas para além do mero enfim, adiamento do pagamento das rendas. Naturalmente que os senhorios também têm direito à vida, os custos têm que ser repartidos por todos, mas, portanto, nós pensamos que aí o Governo teria que intervir, jogando com os aspectos fiscais e das taxas liberatórias, para aqueles tipo de proprietários ou de senhorios que, para quem isso ou é um complemento de reforma, ou é um modo de vida, ou até significa uma grande quebra dos seus rendimentos dentro de certos parâmetros. O Governo tem fugido, digamos, a esse tipo de abordagem. Nós temos sido um bocado pragmáticos, não temos apresentado uma perspectiva fechada, mas estamos bastante preocupados. Os centros comerciais, como também é conhecido, existem duas componentes da renda, vá lá, chamamos assim, uma que é o equivalente mais ou menos ao condomínio, pronto, e outra que é uma percentagem variável em função das vendas. Naturalmente, nos meses onde não houve vendas, essa percentagem não tem qualquer sentido e também deveria ser, digamos, tida em conta no processo de recuperação. Como sabemos que isto é um problema delicado e que é muito estável, nós temos, dentro destes parâmetros,
digamos, tentado equacionar as situações de maneira a tentar encontrar uma solução conjuntamente com o Governo e, francamente, neste momento nós não conseguimos e nem encontramos, digamos, abertura, e acresce ainda que, enfim, os centros comerciais hoje em dia, em geral, são fundos de investimento que têm taxas de rentabilidade altas e que também teria sentido participarem, pelo menos minimamente, neste esforço coletivo para enfrentar a pandemia. Agora, eu gostava de referir também, já que foi abordada aqui toda esta parte do imobiliário, de uma forma sintética, uma abordagem que a CCB tem tido. Para nós, Portugal tem duas valências claras. Uma é o território, outra é o capital humano. E o território tem precisamente, como já referiu o Tiago, um conjunto de vantagens em termos, enfim, turísticas, mas também de atração de residentes e de plataforma de interface com outros continentes, quer dizer, por daí a importância do Porto de Sines e de uma série de aspectos logísticos em que nós temos praticamente certeza que o transporte marítimo vai ser revalorizado nesta nova fase, digamos, da economia que se vai seguir ao Covid. Portanto, por isso nós estamos a tentar fazer já há uns anos um esforço com um conjunto de câmaras municipais de perceber quais são os aspectos fundamentais para não residentes, especialmente para as cidades médias do interior. E uma das vertentes que temos encontrado é que a proporção tem muito a ver com os serviços que estas cidades podem prestar. Porque hoje em dia, com as novas tecnologias, um centro de apoio técnico internacional tanto pode estar no Fundão, quer dizer, como podes, se calhar com vantagem, estar em Lisboa, e aliás eu disse o Fundão, porque não há bastantes. Portanto, esta abordagem que tem a ver com a atração de investimento, seja no imobiliário, seja em tudo o que seja a fixação de pessoas, penso que os aspectos fiscais são importantes e aí não podemos ser ingênuos nem inocentes, porque os próprios holandeses que aparecem como os grandes puritanos, por exemplo, em termos fiscais dão um conjunto de vantagens, não é por acaso que a maior parte das empresas do PSI 20 têm neste momento as holdings sediadas na Holanda. Portanto, aí não podemos ser ingênuos nem entrar em idealismos, temos que ser equilibrados, mas competitivos. Basicamente era isso. Já agora queria dizer sobre esta questão das rendas. O Vieira Lopes faz o favor de me ouvir e tem pedido a minha opinião, tenho-lhe dado a minha opinião. Da mesma maneira que eu percebo a preocupação dele, que também é minha, porque eu também tenho milhares de empresas que têm lojas arrendadas e não conseguem pagar, mas eu preocupa-me muito o proprietário que vive dessas rendas, são pessoas frágeis e portanto tem que haver alguma compensação em termos da taxa liberatória. E já agora digo, Vieira Lopes, tudo que seja a menos de 50%, vou meter a mim sempre contra qualquer alteração. O Estado, e não é nada de especial, o Estado já abriu, na renda acessível, já abriu uma ponte em 50% da taxa liberatória. Portanto, neste caso, é que os 50% nem sequer compensam as duas rendas. E temos que pensar que são pessoas, volto a dizer, são pessoas frágeis, que gastaram lá as suas poupanças. Nós precisamos, para manter o negócio, o mercado interno, voltar a atrair essas poupanças, até porque existe essa possibilidade de que o dinheiro no banco não dá nada, mas precisamos que as pessoas, como o Tiago disse há um bocado, sintam-se confiança. Se as pessoas sentirem que nós continuamos a ser árvore das patacas, isto começa a árvore toda a cair, não é? Da mesma maneira, também não queria deixar de dizer que eu concordo com o Tiago na questão do layoff, que acho que no setor privado deve ser a 100%, mas há uma coisa que eu ainda não percebi, Tiago, é quem é que vai suportar esses 100%, porque se pedirem mais esforço às empresas é muito complicado. Eu acho que vocês conhecem até muito melhor que eu tenho andado pelo país todo, pediram para fazer um relatório como é que está a correr a abertura das empresas no meu setor, e é isso que eu ando a fazer, mas eu vejo muitas empresas que estão a empenhar, a hipotecar para pagar aquele 1/3 do salário, a usar contas calcinadas, e eu espero que o setor financeiro não nos tire a ponte,
porque eu já vi isto quando foi da Troika e aprendi. Eu pessoalmente não estou nessa situação porque aprendi com isso, mas há muita gente a voltar a usar as contas calcinadas para pagar esse 1/3 dos salários. E isso não vai ser 2 ou 3 meses. Vejam o caso das agências de viagem. Vai demorar imenso tempo. E o Estado, por favor, vai deixar de pagar subsídios de emprego. Não peçam, acho que é justo, que deve ser igual, mas deve ser o Estado a assumir esse custo e não pedir mais o esforço às empresas, que as empresas não têm capacidade. Como é habitual, eu sei que hoje alongámos-nos mais, a Vera a editora já deve estar a ficar um bocado que nós não estamos a cumprir o tempo. Foi uma conversa muito agradável. Eu agradeço mais aos dois. Se concordassem, algumas pessoas fizeram algumas perguntas, ainda temos 10, 15 minutos, mais ou menos isto, para respondermos, e depois eu no fim despedia-me e depois daria a palavra a cada um para se despedir, se concordar. Posso pedir à Vera para dizer as perguntas? Concordam? Claro que sim. A primeira questão que eu tenho aqui foi-nos encaminhada pelo Sr. Rui Sousa e é dirigida ao Dr. Tiago Caiado Ferreiro, que pede que dê a sua opinião sobre a previsão de entrada dos fundos europeus em Portugal e como deveriam ser distribuídos pelos setores de atividade. Bom, a previsão de entrada, não faço ideia nenhuma, isso depende sempre da burocracia europeia e da resistência de alguns países relativamente à sua aprovação. Mas o facto de ter o apoio da Alemanha e da França é extremamente importante. Como é que eu acho que deveria ser distribuído? Deveria ser distribuído por uma vez para o setor privado. Isto é, em vez de grande parte ser absorvido do Estado, devia ser para o setor privado, para a atividade económica, para a modernização das empresas, por forma a permitir que se vá gerar crescimento económico. Isto é, nós não precisamos de mais obras públicas demonstrativas, poderemos precisar de investimentos em transportes, em várias áreas e melhorias, mas precisamos que as pessoas e as empresas melhorem a sua qualidade, se modernizem, se financiem com mais capacidade. Por isso, era necessário que isso fosse chegar às pessoas. Outra coisa, Luís, me parece muito importante. Eu o que dizia há bocado nos layoff é que o Estado os devia assumir. Não devia haver a distinção entre funcionalismo público e empresas. As empresas não deviam ter que meter dinheiro. Não faz sentido. Não têm receitas. É matá-las a médio prazo ou curto prazo. Se uma pessoa desconta 5 salários todos os anos para a Segurança Social, o Estado não consegue mantê-la durante 6 meses ou 9 meses. Então, para onde é que vai esse dinheiro? Não faz sentido. É o Estado que tem que suportar mais. Se não o fizer, está a fazer araquiri, está-se a suicidar, porque o desemprego vai para 20% ou 30%. Por isso, o Estado tem que ser racional, tem que pegar nesse dinheiro e, neste momento absolutamente excepcional, permitir às pessoas terem qualidade de vida e às empresas sobreviverem. Sobreendividadas já elas estão. Atenção que nós tivemos uma crise prolongadíssima financeira, nos outros países foi ultrapassada, mas só muito mais tarde em Portugal. Temos as empresas extremamente frágeis pelo sobreendividamento, temos as empresas extremamente frágeis pela pressão fiscal louca a que são sujeitas, de elevados impostos e de incerteza. Por isso, é como um baralho de cartas. É só dar um empurrão e o castelo cai todo. Não se pode fazer isso. É preciso segurar as empresas e as pessoas neste momento excepcional. Temos mais uma questão, desta vez dirijo-a ao engenheiro João Vieira Lopes e esta é colocada por Luz Pedroso, que pergunta se o povo português aprendeu alguma coisa com a última crise e se estamos agora mais reforçados para enfrentar uma nova crise internacional. Bom, eu acho que o povo português é muito heterogéneo. Acho que as pessoas aprenderam que é necessário fazer alguns sacrifícios, mas, no entanto, eu penso que na última crise, na segunda última crise, houve algumas situações preocupantes. Por exemplo, a poupança em Portugal é baixíssima. Antes de chegarmos a esta crise atual,
andava cerca dos 4%. Nós sabemos que os rendimentos são baixos, mas a cultura de poupança e o incentivo governamental à poupança não nos parece que aí tenha mudado muito os comportamentos. Por outro lado, é difícil pedir também às pessoas que evoluam de uma maneira muito diferente, com as limitações que existem num país como Portugal em termos dos patamares de rendimentos, em termos das desigualdades e em termos da capacidade de oferta. Ora, nós que estamos no imobiliário, eu gostava de chamar a atenção para uma questão importante que o Luís Lima tem levantado, que é, por exemplo, o país precisa de aumentar muito a oferta de habitação para as classes média e média-baixa. Ou seja, nós não vamos ser invejosos, é preciso vender habitação de luxo, é preciso atrair investidores estrangeiros para a habitação de luxo, mas é preciso consolidar o mercado português nesta área. E isso é extremamente importante, do mesmo modo que também é necessário criar condições para haver um mercado de arrendamento, porque grande parte dos portugueses foram proprietários à força, por falta de oferta de arrendamento, e isso equilibraria mais o mercado. Portanto, eu acho que houve alguma aprendizagem em termos enfim, de disciplina e de preocupação, mas há condições, digamos, infraestruturais que levam a que muita gente vai passar por dificuldades independentemente do seu esforço e da sua boa vontade. Sim, vou colocar talvez uma última questão. Esta é dirigida ao Dr. Tiago Caiado Correiro e vem por parte da Sra. Susana Mota, que diz, na sua opinião, quais poderiam ser as medidas fiscais a tomar pelo Governo para alavancar o setor imobiliário e torná-lo menos oneroso para quem nele investe, nomeadamente no arrendamento urbano? Bom, eu, relativamente à questão do arrendamento urbano, acho que as taxas liberatórias hoje em dia são excessivamente elevadas. Não se esqueçam que as taxas liberatórias durante muitos anos eram de 20% e foram aumentadas a 40%, isto é, passaram para 28%. 28%, se juntarmos a isso a atualização das matrizes, que deram um aumento enorme do IMI, a criação do AMI, que é um imposto igual ao IMI, duplicando o mesmo imposto, e a seguir as taxas municipais que dispararam nos últimos 10 anos, são aquelas taxas, grande parte delas vêm lá na eletricidade e nisso tudo, onde as pessoas as veem descritas e não sabem sequer para que é que elas servem, nem eles, se forem aos municípios, sabem explicar para que é que servem, são impostos, não são taxas, leva a que seja muito difícil dinamizar o arrendamento. Aliás, neste momento, com o IMI, AMI, taxas, etc., é muito difícil obter uma remuneração que seja razoável. E a remuneração neste momento só é minimamente razoável porque as taxas de juros estão negativas, que é uma coisa dificílima. Se chegasse cá um extraterrestre e lhe disséssemos que tínhamos que pagar para pôr a nossa poupança nos bancos, ele pensava que isto era estranhíssimo, que raio de planeta é que isto é. Por isso, isto é uma coisa absolutamente extraordinária na história, que está a levar em que a baixíssima rentabilidade do arrendamento ainda continua de alguma forma subsistir. Mas não há medidas fiscais que promovam a massificação desse mesmo arrendamento e que o tornem numa atividade de poupança interessante para as pessoas. Porque as pessoas, depois há a questão da segurança jurídica. Muitas pessoas que tinham às vezes poupado durante muitos anos e tinham comprado um apartamento para garantirem uma melhor reforma, porque sentem que quando lá chegarem provavelmente não vão ter nenhuma ou não é significativa, e isto era uma forma de dinamizar o mercado que era bom para todos, fazia chegar mais arrendamento ao mercado, desenvolvia a construção, as pessoas que não queriam comprar podiam arrendar, dando-lhes flexibilidade de movimentação,
e de mudarem, por exemplo, a tipologia da casa conforme constituam família e mudem a sua situação familiar. Só com vantagens, veem que investiram, são penalizados e que a tendência até é de penalização superior, porque nos últimos 10 anos os impostos sobre os imóveis dispararam. Isto é, olham para os imóveis como a galinha dos ovos de ouro, mas como tem ovos, mas é abrir a galinha ao meio para ver se tem muitos ovos lá. É isto neste momento que estamos a fazer e nos últimos anos. Vera, eu penso que está dentro da hora, não é? Sim. Passo a palavra Então, ao Sr. Luís Lima para as despedidas. Eu, antes de mais nada, queria agradecer a todos os que nos estiverem a ouvir, mas queria agradecer, permitam-me um agradecimento especial ao Tiago e ao Vieira Lopes por estarem aqui comigo a conversar, uma conversa franca, amigos do imobiliário. Acho que quem nos está a ouvir, estas 300 pessoas, como a Vera disse, de muitos países. Eu acho que os meus colegas da CPLP estão a ver se o seu presidente acompanha-me sempre nestas conversas à segunda, estão sempre disponíveis. O meu colega, já agora, a Vera também, o meu colega, o presidente das imobiliárias francesas, está neste momento no Algarve, vai passar 2 meses cá. Tiago, nós temos razão. Se nós não fizermos a geneira, o imobiliário pode ajudar. Ele vai passar 2 meses cá porque se sente mais seguro estar cá em Portugal e continua a trabalhar por este veículo digital. Por isso, agradeço-vos aos dois. Eu espero nos vemos brevemente, pessoalmente, se não, talvez no verão. Eu e o Tiago frequentámos a mesma praia junto com o João Gomes Ferreira. Não sei se desta vez vamos ver no bar da Júlia a escrever. Se estiver lá a escrever, temos que guardar os 2 metros, não vamos poder ver. O João Vieira Lopes, já há muitos anos que me acompanha naquele almoço e este ano tinha dito ao Tiago que também fosse. Não sei se este ano vamos organizar ou não sei. Vamos ver, mas de certeza que nos vamos ver antes. Eu passaria a palavra apenas para despedir e agradeço aos dois. Agradeço imenso continuarem e que continuem assim a ser amigos do imobiliário. E uma esperança para todos. Sintam-se seguros porque há mais vida além do Covid-19. Tiago. Luís, obrigadíssimo pelo convite, foi muito honroso. Gosto sempre de falar. Isto contigo, pá, aliás, és super pragmático e super dinâmico e puseste o imobiliário no mapa, coisa que devia estar sempre, não é? E é pena que haja tantas forças, por vezes, que não compreendem a sua importância e que revelam uma profunda ignorância sobre o que o imobiliário pode ser fator de dinamização, qualidade de vida e desenvolvimento. Já agora um abraço também ao João, que está convidado para vir para a mesma praia que nós, que é a Balaia. Tem lá um barzinho que tem um peixinho ótimo para a gente comer. Pá. Obrigado. Obrigado. Vieira Lopes. Bom, eu agradeço o convite para a praia, mas eu não sou muito de praia. Agora o peixinho registro. O peixinho, está convidado. O peixinho de registro. Eu não sou mais do lado do campo do que do lado da praia. De qualquer modo, eu primeiro de tudo queria agradecer também este convite. Acho que este tipo de conversas informais são sempre importantes para nos esclarecermos as pessoas e uns aos outros, que há sempre abordagens de temas de uma forma mais sistemática. Eu diria que, para além disso, consideraria que a entrada da APMI para a CCP foi uma lufada importante de dinamismo e de chamar a atenção para nós próprios de um setor que é perfeitamente estruturante neste momento para o arranque da economia, como foi nos anos recentes. Não tenho qualquer dúvida de que o turismo vai avançar muito devagar por razões internacionais, de caráter económico, mas também de caráter psicológico e outras, quer dizer, ou seja, vai demorar. O imobiliário pode ser um dos pontos que arranque, precisamente devido a essa imagem sólida que o país demonstrou durante esta crise, e penso que tudo o que nós fizermos para criar condições para este setor se desenvolver é importante para todos os ramos da economia, tendo em conta o que ela arrasta em geral. E muito obrigado mais uma vez ao Luís, e como aliás dizia, enfim, alguém que teve algumas decisões infelizes, vamos vendo por aí, claro.